Presidente, eu queria falar um pouquinho sobre o plano de segurança pública, né, ou a proposta que está sendo apresentada pelo governo federal e a maneira como isso está sendo discutido com os estados. Alguns governadores já se mostraram contra essa possibilidade. Recentemente teve uma reunião com a participação do secretário Derrite aqui do estado de São Paulo e o tema segurança pública é muito importante e delicado aqui para este estado. Como é que o senhor avalia a maneira como o governo federal vem conduzindo esse diálogo e, no seu ponto de vista, qual deve ser o posicionamento do estado de São Paulo em relação a isso? Bom, eu acho que o governador Tarcísio se posicionou de uma maneira muito adequada. Primeiro, foi correto ele comparecer à reunião. Afinal de contas, tem um presidente da República eleito e o governo federal tem o dever de entender que essa é uma prioridade da sociedade brasileira. Então, o comparecimento dele foi muito positivo. Segundo, a manifestação dele também foi muito adequada, porque ele defendeu a ação do governo brasileiro de procurar promover essa integração, mas, por outro lado, também, ao defender, ele teve a dignidade de publicamente exteriorizar suas diferenças, não é? Deixando claro que integração sim, mas perda de autonomia dos estados seria um perigo muito grande. E propôs que se ampliasse esse núcleo que discute esses avanços, que eu acho que é um avanço, para que a gente possa ter a aprovação de um projeto que faça essa integração, respeitando os limites. Os limites quais são? Preservação da autonomia dos estados e também a integração plena para que a gente possa, estados, municípios, governo federal, ter acesso às ações, e com essa integração a gente vai ter muito mais resolutividade nas ações das polícias. Ou seja, o senhor não acredita então que haveria uma necessidade ou uma vontade do governo de interferir em áreas que hoje já são cuidadas pelos estados, inclusive aqui pelo estado de São Paulo? Eu acho que isso aí iria ferir a autonomia dos estados, não é? Então, que a gente não perca essa autonomia, porque é correta essa autonomia. Agora, só para a gente arrematar nessa parte, o senhor entende que hoje falta, de fato, uma atuação maior do governo federal em relação às polícias federais, Polícia Rodoviária Federal, e também em relação às fronteiras do país? Olha, pelas dimensões do Brasil, agora com as tecnologias disponíveis vai ficar muito mais fácil. Eu acho que daqui para frente o Brasil não vai conseguir vigiar suas fronteiras se não quiser. Porque as tecnologias permitem isso, permitem que, sem você colocar estrutura física, né, ao longo de milhares de quilômetros, você faça essa segurança, faça essa gestão. Eu acredito que não tem mais desculpa, não é nem questão de investimento. Era a dificuldade física mesmo de fazer isso. Hoje não tem, já existe, né, uma parte importante do território nacional sendo observado pelos satélites, mas falta ampliar, falta consolidar para que a gente tenha todo o território brasileiro, todas as suas fronteiras. Isso vai é monitorada, não é? Isso vai ajudar muito no combate ao tráfico de drogas, né? Isso vai melhorar o combate ao crime organizado. Tudo isso aí é algo que está sob a responsabilidade do governo federal. Isso não dá para ele compartilhar e a nossa expectativa é que isso aconteça o mais rápido possível. Os últimos governos falharam, que esse governo não falhe. Vai lá, Piperno. Exatamente sobre isso. Por que o senhor acha que o Brasil é historicamente tão ineficiente ao lidar com a questão da segurança e tão permissivo aí com a expansão do crime organizado? Bom, primeiro pelas dimensões do Brasil, né? Pela nossa enormidade de fronteiras que nós temos. Segundo, pelo custo de políticas públicas de enfrentamento por todo o território nacional. Hoje, a tecnologia faz com que os custos sejam barateados, não é? E as ações sejam mais eficientes. A eficiência traz mais segurança para que tenha mais recursos disponibilizados, não é? Eu acho que nós vivemos um bom momento, desde que haja vontade política do governo para fazer esses investimentos, porque agora a nossa certeza é a seguinte: havendo investimento, como temos tecnologia, a certeza da eficiência é muito maior. Vamos lá, mano. Quando a gente fala de eficiência, me vem à cabeça imediatamente uma reforma administrativa. O senhor já foi defensor bastante vocal da necessidade de uma reforma administrativa no Brasil. Acredita que há possibilidade de ter algum avanço no governo Lula dessa pauta? Não apenas defendo, como eu acho que é a mais importante reforma que deva ser feita no país. Hoje,
o que mais deixa indignada a sociedade é a péssima qualidade dos serviços públicos. E eu vejo e lamento muito que muitos do Brasil consideram reforma administrativa a diminuição dos salários, corte de salário. Não é nada disso. Reforma administrativa é também aumentar salários. Reforma administrativa, no fundo, é combater corrupção, é colocar na rua quem não trabalha, mas aumentar a eficiência. E aumentar a eficiência, em alguns casos, é efetivamente você também melhorar salário. Na época dos nossos pais e avós, quando um jovem se formava, por exemplo, em direito, o sonho da família é que aquele jovem fizesse um concurso público, ele ia ter uma estabilidade o resto da vida, uma boa vida, e tinham incentivos para que ele entrasse na carreira na vida pública. Até porque quando você abraça a vida pública, você está impedido de uma série de ações, de atuações, não é? Hoje, infelizmente, as pessoas criminalizam esses incentivos. Criminalizam os famosos privilégios. Por quê? Porque nós tivemos exageros de pessoas que passaram a não trabalhar. A corrupção começou a surgir com vários focos espalhados pelo Brasil, mas se nós não fizermos uma reforma administrativa, onde a gente privilegia a eficiência, onde a gente valorize o servidor para que as pessoas capacitadas voltem a ter interesse em prestar concursos, nós vamos ter muitas dificuldades. Quem vai ocupar o cargo público é o malandro, é o pouco inteligente, é o crime organizado, e dessa maneira nós não vamos contribuir para que tenhamos governos melhores. Bom, a gente está caminhando aí para os últimos 8 minutos, dá tempo de fazer mais uma rodada. Vai lá, por favor, Dávila. Presidente, talvez a melhor fotografia da ineficiência do Estado brasileiro é a queda do investimento público. Se olhar 30 anos atrás, nós investimos 18% do PIB, hoje investe 2%. Ou seja, o dinheiro que nós pagamos em impostos está indo sustentar uma máquina pública ineficiente, como o senhor bem colocou. E se nós não tivermos essa capacidade de investimento, só tem uma saída, que são as privatizações, as concessões, as parcerias público-privadas. E esse governo tem enorme resistência nessas palavras. Parece que isso é entregar o poder público do Estado para a iniciativa privada. Mas não tem outra saída. Então, como o senhor vê este movimento que nós temos de acelerar esse investimento, principalmente em infraestrutura e melhoria do serviço público, com investimento privado por meio de privatização, parceria público-privada ou concessão? Bom, você vê que o principal exemplo, a principal referência nesse modelo de gestão é o governador Tarcísio, não é? Vejam as concessões que ele vem fazendo, não é? Todas com pleno êxito, a privatização da Sabesp. Todas as iniciativas vão fazer com que tenhamos menos recursos dispensados para a ineficiência e sobrem mais recursos para os projetos necessários para o Estado. O governo federal tem toda a razão. Aliás, a esquerda tem muita dificuldade, não é, de entender um Estado menor, um Estado mais enxuto, e isso sai muito caro para o governo, não é? Mas, ideologicamente, é o principal componente da esquerda. A esquerda é corporativista, ela defende os servidores, ela não questiona aqueles que hoje, passados séculos de existência, não teria mais sentido de existir. Os liberais, eles têm uma posição mais clara, eu acho que até mais eficiente, frente à gestão pública. Vai lá, Cássio. Ministro, nós vivemos inegavelmente no Brasil nos últimos anos uma polarização, por vezes até irracional. E talvez o grande símbolo de um antagonismo a essa polarização seja o PSD personificado na figura do senhor. O senhor lida muito bem com o governador Tarcísio e o PSD tem espaço no ministério do presidente Lula. No seu entendimento, qual é a fórmula para nós combatermos essa polarização, essa falta de racionalidade, essa falta de diálogo que a nossa política atual tem enfrentado? É um grande equívoco, não é? Eu acho que a falta de diálogo, ela acaba penalizando a qualidade dos governos, não é? Eu dei agora há pouco o exemplo da presença do governador Tarcísio na reunião convocada pelo presidente Lula. Então, eu acho que ela é muito positiva. Isso significa diálogo. O diálogo é fundamental, porque passada a eleição, todos têm que estar a favor do Brasil. Quem ganhou e quem perdeu. Quem perdeu fiscaliza, quem ganhou governa. Mas, de qualquer maneira, sempre dialogando. Então, o PSD procura fazer esse papel. Em relação à nossa participação no governo Lula,
Na verdade, voltando aqui a 2018, quando nós não apoiamos o Bolsonaro, nós ficamos fora do seu governo, nós não apoiamos, ficamos independentes. Em 2022, tentamos candidatura própria com o Rodrigo Pacheco, com o Eduardo Leite, não conseguimos, ficamos sem candidato. Portanto, aqueles no partido, diante da ausência de candidato, que estavam um pouco mais à esquerda, como o Otto Alencar, como o Eduardo Paes, não é? Como o Rodrigo Pacheco, é mais do que natural e legítimo que participem do governo que eles ajudaram a eleger, não é? Eu não participo, o Ratinho não participa, o Topazio não participa, não é? Então, eu vejo isso com naturalidade. Isso por conta da permissão da nossa Constituição em fazer coligações. Então, não tem... Vai lá, Piper. O presidente Lula ainda é um político de esquerda? Com certeza, com certeza. A cara do Dávila. Você acha que é um político do quê? Com certeza. Eu acho que ele é um político cada vez mais, enfim, cada vez mais moderado, né? Fala com União Brasil, PP... Ele sabe o que significa ser de esquerda. A pessoa é o que quer. E ele se apresenta como de esquerda, então ele é de esquerda. É a mesma coisa que alguém falar, Kassab, você é de direita. Eu sou o que eu quero. Eu quero ser de centro. E meu partido é de centro. Tendo uns 10 ministros no governo de PP, União Brasil, de vários partidos aí mais... Mas senão ele não governa. Como é que você pode chegar lá com 80 deputados, você precisa de 250? Isso foi assim com o Bolsonaro, foi assim com o Fernando Henrique, foi assim, é com todos no Brasil. Para você ter governabilidade, você tem que fazer acordos. O que eu critico é que esses acordos são feitos com antecedência, no primeiro turno ainda. Eu defendo acordo de segundo turno. Eu acho que é muito mais legítimo, muito mais transparente. Mas, desculpe, ele não está errado, não quero aqui defendê-lo, mas... Quem consegue... O Tarcísio é a mesma coisa, o MDB não apoiou ele, apoiou o Rodrigo Garcia. O PP não apoiou ele, apoiou o Rodrigo Garcia. Aliás, o Ciro Nogueira andou reclamando, né? Mas não apoiou o Rodrigo Garcia. Agora, como é que ele vai governar, como ele vai aprovar a privatização da Sabesp, como que ele vai aprovar os seus projetos se não tiver uma composição maior? Como é que vai ter maioria? Vai ter maioria. A democracia pressupõe 3 poderes. Pluralidade. Não é?